desse Vitória, que pegou um adversário encardido, um jogo equilibrado, um jogo difícil, mas aqueles detalhes que tanto jogaram contra a equipe do Vitória, desta vez parece que desapareceram. O Vitória se manteve concentrado, chega ao segundo jogo sem tomar gols em sequência, chega a segunda vitória seguida, 100% no retorno do Brasileiro, com 3 gols marcados. Ou seja, é um time que está se organizando melhor, que está jogando melhor, e tudo isso passa, sabe pelo quê? Pela reformulação que a gente tanto cobrava ontem, ou melhor, sábado, diante do Cuiabá. Todas as peças que chegaram nessa segunda janela de transferências foram utilizadas como titulares ou vindo do banco. É um outro time, é um outro Vitória, é outra organização e, pelo visto agora, Góis, é outra eficiência também. Boa tarde, Góis. Pedro, grande abraço, boa tarde pra você e pra meu querido Valença, o meu Dindo Nem Silva que tá aqui zapeando no zap, e PK, esse eu sou fã, viu? O melhor do Brasil, Paulo Calil. Será? Não, meu filho. É bom perguntar. Já não sabe, coroa? O que acontece, Pedro? O rubro-negro baiano conquistou uma vitória importantíssima, confronto direto contra o Cuiabá, venceu 1-0 em um jogo em que o rubro-negro teve 2 tempos muito distintos. O primeiro muito nervoso, criava pouco. O Cuiabá, dentro da sua proposta, se defendeu bem, mas no segundo tempo o jogo foi mais aberto. O Vitória foi mais determinado e conseguiu, com Wagner Leonardo, fazer a alegria dos mais de 26 mil rubro-negros no Barradão. Foi uma festa muito bacana, o torcedor apoiou. Enfim, resultado importante que tirou o Vitória da zona de rebaixamento. Ah, mas tem adversários que têm jogos a menos, tudo bem, a luta continua, não acabou o campeonato. Os times que têm jogos a menos vão cumprir o que é determinado, o Vitória vai fazer sua parte, seguir o seu rumo. Daqui a pouco a gente vai trazer tudo do jogo do último sábado, entrevistas com os principais destaques, o Wagner Leonardo e o Neres que desde que chegou ao Vitória, defesa ainda não sofreu gols, estabilidade, o Neres passando muita confiança tanto ao grupo e principalmente a torcida rubro-negra, que entendeu o quanto encaixou esse zagueiro que veio do Cruzeiro. Já vamos ouvi-lo e também ouvir o Stefano Dijan, que foi o comandante da equipe, já que o técnico Thiago Carpini esteve fora por suspensão. Ele comandou a partida, o Stefano Dijan, e já vamos ouvir o assistente técnico rubro-negro trazendo aí suas explicações acerca desse resultado importante. E pro Vitória já é semana de Bavi. Vitória que pensa no clássico de domingo que vem na Arena Fonte Nova. E tem desfalque de peso. Mateuzinho tomou o 3º cartão amarelo, principal jogador do Vitória, e está fora do clássico. E aí vamos começar a conjecturar quem vai ser o substituto de Mateuzinho, mas isso é mais pra frente. Vamos falar muito do jogo contra o Cuiabá, do que aconteceu, bastidores e tudo mais. E uma coisa me chamou a atenção no jogo de ontem, de anteontem, aliás. A torcida chamou os jogadores para fazer aquela reverência, aquela festa no final, a cantoria junto com a Tui, né? No gol da Tui. E os atletas, muitos, não queriam fazer isso. Foi nítido para quem estava no campo. Tony estava lá comigo no Barradão, não sei se ele percebeu. Teve uma demora para os jogadores irem até lá. Tinha muita indefinição entre eles e depois os caras foram lá. Um foi puxado por outro. O Wagner Leonardo e o Oswaldo puxaram todo mundo para ir até a Tui fazer a saudação. Mas foi nítido que a maioria do elenco não queria. Sem causar polêmica. Foi o que eu vi. Tô reportando fatos. E não queria por quê? Aí é com eles. Será que tem a ver com a questão do Rodrigo Andrade? Pode ser. Pode Só ser. sei que o torcedor ficou virado na zorra. Mas, torcedor, você é o Vitória. Eles passam, o Vitória fica e você é o Vitória. O Vitória existe e vive por sua causa. Então, não fique se apegando na besteira, não. Um jogo difícil, complicado, mas onde os detalhes que tanto jogaram contra, aquela falta de concentração ali que o outro time aproveitava, dessa vez foi a hora do Vitória aproveitar, né, Góis? Isso, Pedrão. E o rubro-negro veio com um ânimo diferente no segundo tempo. Decisivo, incisivo, buscando gol. Pressão da torcida valeu a pena também, jogou junto. E o Vitória conquistou essa vitória importantíssima
por 1-0 diante do bom Cuiabá, que joga fora de casa melhor do que como mandante. A verdade é essa. 26 mil pessoas no Barradão, festa bonita. E após a partida, o Stefano Dijan, assistente técnico do Vitória, que substituía o Thiago Carpini, treinador rubro-negro que estava suspenso, falou sobre o resultado, enalteceu a luta e o entendimento do grupo do que foi proposto em relação a essa partida. Vamos ouvir. Essa questão nossa, tratada principalmente do retorno, internamente a gente fala muito que a gente trata jogo a jogo, e a nossa ideia é que a gente possa ser melhor a cada jogo, e até como uma forma de motivação, algo que os atletas conseguem levar para dentro de campo, é que no turno passado a equipe que a gente enfrentou conseguiu um empate, uma vitória, uma derrota. Se nós perdemos, que a gente consiga 1 ponto ou 3. Se nós empatamos, que seja vitória ou empate. E é desse jeito que a gente tem encarado o nosso segundo turno, para que a gente possa seguir pontuando e sair dessa situação incômoda para nós e fazer um grande segundo turno para permanecer na Série A. Acho que até na sua pergunta, o que eu posso dizer é que a obrigação deles é de vencer. A nossa, a gente segue pensando jogo a jogo, e os adversários nossos ali, que tá nessa parte de baixo da tabela, que eles têm ainda esses jogos faltando, a obrigação passa deles a ser de vencer, e a gente segue fazendo o nosso, pensando no que a gente precisa jogo a jogo. Eu acho que isso é um recorte que você faz, pensando quando você fala só na posse de bola. Eu acho que se você olhar os números em questão de finalização, que é quando você consegue criar volume em cima do seu adversário, nós somos muito superior à equipe hoje aqui do Cuiabá. Os nossos atletas, eles estão cada vez mais confortáveis fazendo o que eles vêm fazendo dentro de campo. Então isso não é uma questão que é tratada batendo nessa tecla de ter mais ou menos posse de bola. São estratégias que são traçadas pro jogo, e vai ter vai ter um momento do jogo que a gente vai precisar sofrer um pouco mais, vai acabar ficando menos com a posse de bola, e quando a gente precisar ter ela, a gente conseguir ser efetivo, que isso daí traduz em finalização e termina em gols, né? E aí isso traz a vitória para nós. Bom. Stefano, boa noite. É isso. Palavras do Stefano Dijan, assistente técnico do Vitória, que comandou a equipe no último sábado. Daqui a pouco, Pedro, a gente vai ouvir os zagueiros Neres e Wagner Leonardo, que se destacaram na partida. Tony, você que estava narrando o jogo, o que é que você pode tirar de mais proveitoso, né, de mais positivo desse time do Vitória que venceu o Cuiabá, uma vez que pro Vitória já é semana de preparação pro Bavi? Voltou aquela entrega, entendeu? Os jogadores, a gente nota eles mais ligados nesse momento. Mas aquilo que eu falava de um outro campeonato que começa, eu prestei atenção em 2 jogadores, que você me falou muito bem, as pessoas que estavam no jogo, no caso o Fabrício também, que foi Neres, pelo que eu vi, aprovei, e Felipe Machado, que entrou no segundo tempo, pelo que eu vi, também aprovei. Esses 2 me chamaram muito a atenção, principalmente o zagueiro Neres. Ele uma hora para outra, assim, rapidinho, o casamento ficou muito bom ao lado de Wagner Leonardo. E são 2 jogadores que não são brabos, como a gente chama no futebol. Aquela questão de ter um zagueiro brabo, como era Camutanga, e um clássico, como era o Wagner Leonardo. Quando eu falo brabo, não estou dizendo que é ruim, não. É aquele jogador que joga mais sério, né, e tal. Neres joga sério, o Wagner Leonardo joga sério, mas são 2 jogadores que sabem jogar. Técnicos. Né? São técnicos. Muito bem, meu afilhado. Então eu fiquei muito satisfeito com o que vi, e espero que o Vitória reforce mais esse time. Reforce mais. Não entre nessa onda de que, não, mas eu precisei de Zé Hugo e ele resolveu. Não vamos entrar nessa onda. É bom reforçar ainda mais, aproveitar. Se existe a possibilidade de trazer reforços para que o time fique mais encorpado, né? Agora, 2 vitórias seguidas, Palmeiras e Cuiabá, imagina como é que tá o moral, a tranquilidade, até para trabalhar desse time. Não, e aí vem uma tranquilidade, vem mais confiança, né? Você olha para a tabela de classificação, por mais que seja, né, um momento irreal ali do Vitória, já que outros times têm jogos a menos, você se vê fora da zona do rebaixamento, você coloca pressão nos outros times, mas essa mudança do Vitória passa para uma organização melhor de todo o sistema defensivo, e você se defendendo melhor, você correndo menos errado, você consegue contra-atacar com mais qualidade. O Vitória agora chega em bloco lá na frente. O Vitória agora chega com outros atletas que acompanham o ritmo do ataque. E isso passa, Tony, por uma mudança também de peça. Todos os atletas contratados nessa segunda janela foram utilizados no jogo de ontem.
né? E a competitividade no elenco é melhor. Você vê atletas crescendo de produção e repare como esse time é completamente diferente daquele time que começou o ano. E o próprio Carpini, em coletiva, disse que o elenco do Vitória foi mal montado para a Série A. E aí você tem Neres, que foi titular, o Ricardo Hiller, que foi titular, você tem a crescente do Luan Santos, né? Que foi um jogador que chegou também em baixa, que não conseguia ser aproveitado, e o pessoal falou, e agora Luan Santos não jogou com o Carpini no São Paulo. Hoje Luan Santos é titular desse time de maneira absoluta. Você tem Oswaldo, que voltou a jogar bem, você tem Mateuzinho, que, né, mantém uma regularidade absurda e vai ser um desfalque gigantesco, né, do Vitória para o Bavi. E vindo do banco, Tony, você ainda teve Felipe Machado, Edu, Carlos Eduardo, que mostrou muito pouco, né? Entrou ali faltando apenas 6 minutos. E, mesmo oscilando, você não sabe se ele vai ajudar ou não vai lhe ajudar, mas Hugo também fez um bom jogo. Então são jogadores que, no acrescente de produção, mudam o Vitória como um todo, né? E outra coisa, cara, interessante aí você fazer essas colocações pra gente lembrar de Alejandro, né? Que comeu aquele banco e quando entrou no segundo tempo, entrou ligadaço no jogo. Bem. Teve participação, inclusive, Deu assistência pro gol. no gol, né? 2 assistências em 2 jogos pra ele. Agora é interessante como o Oswaldo jogou bola, cara. E voltou a jogar, né? Porque tava mal. Impressionante. Ele e Mateuzinho, eu tô falando desses jogadores que continuam aí, eles arrebentaram no jogo. Os destaques do jogo de ontem falaram com a nossa reportagem. Primeiro, o zagueiro Neres, né? Que veio no seu segundo jogo como titular. Foi bem também, assim como no jogo contra o Palmeiras na vitória lá no Allianz Parque. E vamos ouvir o zagueirão Neres do Vitória. Queria que você falasse a sua impressão e aproveito para elogiar. Afinal, estreia boa e hoje também você fez bom jogo. Muito obrigado. Foi como eu falei, com a atmosfera que o torcedor criou aqui hoje, se torna mais fácil, a gente entra em campo confiante, exercendo tudo que é trabalhado durante a semana e o time todo está de parabéns pelo desempenho, pela apresentação aqui hoje, é a seguir que a gente vai conquistar muitos pontos aqui dentro. E o Wagner Leonardo, autor do gol, capitão rubro-negro, falando sobre seu bom momento com a camisa do Vitória e destacando a luta e a dedicação pessoal para fazer acontecer no rubro-negro. Vamos ouvir o Wagner. Como eu sempre falei desde o início do campeonato, eu conheço o grupo que a gente tem, cada jogador, e a gente vai, com a graça de Deus, devagarzinho melhorando. Eu acho que a gente merecia uma vitória aqui no Barradão, o torcedor merecia uma vitória com o estádio cheio. Eu acho que coroa um trabalho que vem sendo muito bem feito, né? A gente sabe que infelizmente não dá para ser regular sempre, mas a gente vai, dia a dia, a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos. Você vinha se cobrando sobre esse gol de cabeça que saiu tanto no passado na Série B, que esse ano ainda não tinha saído na Série A? Tinha saído no Bavi, né? O Bavi tinha saído. Ano passado eu fiz 5 gols, esse ano já estou com 3. Então, glória a Jesus por isso. Eu estou muito feliz pelo que vem acontecendo aqui, minha trajetória aqui no Vitória. Estou muito feliz nesse clube. Eu vou dar minha vida sempre, com muito amor, com muita garra por essa camisa, porque eu tenho certeza que grandes coisas a gente vai conquistar. Massa, tá aí o Wagner Leonardo, capitão rubro-negro, zagueiro do Vitória, fazendo o resumo do jogo, falando também sobre seu momento pessoal, 2 gols já no Brasileirão. Ele tem, Pedrão. Bom, e eu quero saber de você o seguinte: qual será o tamanho da ausência de Mateuzinho para o Vitória pensando para domingo? Pra mim, Pedro, o Mateuzinho é o principal jogador do Vitória. E ele voltou a jogar, né? Jogou, tá voltando a jogar, acho que se encontrou jogando como um atacante de lado de campo, como bem disse o Thiago Carpini numa pergunta que eu fiz em coletiva, ele é um meia que cai pro lado. Então, o Mateuzinho tem sido muito bom na parte ofensiva, é um desafogo, velocidade, habilidade, precisão nos passes, é um bom cabeceador apesar da estatura pequena, e ainda assim ressalto o crescimento de Mateuzinho na parte defensiva também, voltando, recompondo e ajudando na marcação muitas vezes, né? Ele ajudou tanto que acabou tomando o 3º amarelo e sendo suspenso para o Clássico Bavi do próximo domingo. Marcelo Góes, vamos embora, a última do Vitória. Rubro-negro que descansa e inicia a preparação para o Bavi amanhã. Foco máximo no Clássico, onde vamos debater tudo, bastidores, o que pode ocorrer e tudo mais.